O Trump disse, no começo da semana, durante a conferência do G7, que os Estados Unidos estavam em posição de restabelecer sanções contra a Rússia depois do acordo com o Irã, já que mais petróleo vai passar pelo Estreito de Hormuz. Então, há algum sinal de que esse conflito possa estar chegando ao fim? Com a gente agora está o Tenente-Coronel Daniel Davis, oficial aposentado do Exército dos Estados Unidos. Tenente-Coronel, muito obrigado por estar aqui com a gente. Quero começar por aqui. O que isso significa em relação às capacidades da Ucrânia? Digo, havia uma ideia de que, pelo menos para quem olha de fora, a Rússia seria um pouco mais intocável. E agora eles mostraram algo diferente. Olha, o que isso mostra é que, com o tempo, as capacidades dos dois lados vêm crescendo e se intensificando. E o lado ucraniano agora, especialmente com muito apoio do Ocidente, em inteligência, produção e principalmente em informações de mira, conseguiu ter muito mais sucesso em atingir alvos de longo alcance. Eu não vi a rota de voo desse último ataque que você mencionou aí em Moscou, mas alguns dos anteriores também passaram pelo espaço aéreo da OTAN. E isso levanta a possibilidade de uma escalada, porque a Rússia diz: já é ruim o bastante vocês usarem a Ucrânia como intermediária para nos atacar, adicionando tecnologia, ajudando com inteligência, com mira e tudo mais. Helping them with intelligence, targeting and all that, but it's a separate thing and an additional thing. If you also allow your airspace, that means you're directly involved, and we may take action in Europe against some of those places, some of the manufacturing places as well. So there's still this potential for the war to escalate beyond the borders for this. But it's important to understand that while especially this last one here in Moscow was very, very dramatic visually. Muito impactantes visualmente, com muita fumaça e fogo subindo na capital. Isso aconteceu logo depois do que houve em São Petersburgo, durante um fórum econômico, que também foi constrangedor para o presidente Putin. Isso mostra que, mesmo interceptando muita coisa, a grande maioria desses drones, alguns ainda passam. E quando um passa, o impacto visual é grande. Mas na prática, isso não muda nada na guerra, porque a Rússia é um país enorme, imenso. Eles conseguem primeiro reparar os danos causados e, além disso, tem muitas instalações espalhadas por todo o território. O que mais me preocupa, porém, é que esses ataques podem gerar uma reação dentro da própria Rússia, criando pressão sobre o Putin para atacar dentro da Europa ou até aumentar o nível dos alvos na Ucrânia, que eles ainda não atingiram até agora. Então isso não vai fazer a Rússia recuar, mas pode acabar ampliando a guerra. E isso é algo bem preocupante. Durante a semana, o presidente Trump esteve no G7 e eu sei que a Ucrânia e Volodymyr Zelensky estavam lá, tentando trazer de volta a atenção dos Estados Unidos para essa guerra, na tentativa de encerrar o conflito. E agora, a gente ouve falar dessas tensões que estão aumentando. Existe alguma chance de isso não escalar ainda mais e acabar ampliando a guerra, quando a gente pensa no que pode acontecer até, quem sabe, o fim desse conflito? Olha, sinceramente, eu não vejo muito otimismo, porque não vejo nenhum caminho possível. Pelo menos, na guerra entre os Estados Unidos e o Irã, houve um período longo em que as pessoas tentavam encontrar termos de negociação. A gente negociava de um lado para o outro, tentando chegar a uma solução aceitável. O que, no fim das contas, conseguimos. Mas nesse caso, não existe nada disso. O Zelensky, acho que foi há algumas semanas, mandou uma carta para o Putin dizendo algo como: vamos nos reunir e negociar. Mas dava para ver que não era uma proposta verdadeira. Foi algo provocativo, quase um constrangimento. Ele fez isso publicamente, não de forma privada. Ele usou termos que fizeram parecer que ele estava se colocando numa posição de superioridade militar e falando de cima para baixo com o Putin, o que, claro, só piorou a situação. Mas isso foi de propósito. E agora a Europa continua dizendo: não, a gente vai continuar apoiando
com dinheiro, com armas, com munição e tudo mais. Então não há nenhum movimento para tentar buscar um acordo negociado. E eu acho que o comportamento do presidente Trump ali no G7, especialmente em relação ao Zelensky, mostra que ele simplesmente não quer se envolver mais a fundo nisso. Mas veja, ele disse que resolveria tudo em 24 horas quando assumisse o cargo. E agora estamos aqui, sei lá, 17 ou 18 meses depois, e não existe nem um plano. Então eu acho que ele está realmente frustrado. A Ucrânia vem resistindo desde o começo, como você disse, e já faz tempo que essa guerra está acontecendo, com muita gente contando com o apoio dos Estados Unidos e de países europeus. Existe alguma chance de a Rússia estar sobrecarregada agora, tendo que lidar com ataques dentro do próprio território e também nas linhas de frente? Não, isso só deixa a Rússia ainda mais irritada, e é por isso que eu me preocupo com uma escalada. Mas a gente precisa entender que essa é uma guerra de atrito. E numa guerra de atrito, o que importa é o que cada lado consegue colocar em campo. Mesmo que os russos realmente tenham desacelerado um pouco o avanço territorial desde o começo deste ano, assim como já tinham feito no ano passado e na metade do ano anterior, eles só diminuíram o ritmo. Não pararam. E para que exista qualquer chance de dizer, olha, talvez a gente consiga virar o jogo, ou seja, que a Ucrânia e o lado europeu consigam começar a vencer, é preciso traçar um plano dentro dessa guerra de atrito. Algo que diga, ok, a gente consegue superar eles em pessoal, em capacidade industrial, em foguetes, mísseis, drones, tudo isso. E aí, com base nisso, ver o que dá para fazer no terreno e começar a empurrá-los de volta com o tempo. Mas não existe um plano para isso. Não há duas perspectivas. O que a gente está vendo aqui é que os drones da Ucrânia estão ficando melhores no alcance de longo prazo, o que permite atingir alguns alvos. E é exatamente isso que eles estão fazendo. Mas não precisa pensar muito para saber se isso vai mudar o rumo da guerra. É só olhar o que a Rússia vem fazendo há quase 3 anos. Tem sido um bombardeio metódico, implacável, em todo o território ucraniano, atingindo a infraestrutura de energia, a produção de eletricidade, as ferrovias, as pontes e por aí vai. E nada disso fez a Ucrânia se render. E olha que isso é 10, 20 vezes mais do que a Ucrânia conseguiu fazer até agora. E se não funcionou contra a Ucrânia, com certeza não vai funcionar contra a Rússia, que tem milhões a mais de homens para recrutar e uma capacidade industrial que simplesmente supera de longe tudo o que o Ocidente junto consegue oferecer. Quando a gente fala sobre o que vem acontecendo nos últimos anos e sobre a escalada crescente da Rússia nessa região, a preocupação é com os aliados da ONU e da OTAN em toda essa área. Porque quando olhamos para isso, o que parece é que há um risco real de uma nova escalada. Então, qual seria o limite? Que linha, na sua opinião, faria os Estados Unidos enviarem outro pacote de munições ou até intervir diretamente? Em que ponto você acha que a Rússia poderia forçar-se uma reação mais dos Estados Unidos? Olha, isso não é uma decisão militar, é uma decisão política. E eu não consigo ver o presidente Trump chegando a esse ponto. Principalmente depois de quase 3 anos de guerra entre Israel e Gaza e de toda a munição que mandamos para lá. Sem falar nas armas que enviamos para a Ucrânia por mais de 4 anos antes disso e agora em tudo que usamos nesses primeiros 40 e poucos dias no Irã. A gente está esgotado em praticamente todas as categorias, especialmente em armas ofensivas e defensivas, muitas das que a Ucrânia gostaria de ter. Estamos fazendo o possível para recuperar isso com a nossa capacidade industrial, mas o aumento é pequeno em relação ao que era antes. Com certeza não é o bastante para dizer, tudo bem, vamos voltar lá, porque essa é uma pergunta que ainda precisaria ser respondida. Em direção a qual objetivo? Com qual propósito? Se tudo que você vai fazer é gastar mais mísseis porque está irritado com alguma coisa, ou porque não gosta do rumo que as coisas estão tomando,
mas não existe um caminho real para alcançar sucesso militar. Então é preciso admitir que isso seria um desperdício total de esforço e ainda enfraqueceria a nossa própria capacidade de defesa. Por isso, eu não acho que os Estados Unidos vão fazer mais do que esse último pacote de 8 bilhões de dólares, que, claro, é só uma fração do que foi o último pacote da era Biden, de 60 bilhões. Dá para ver. Anos depois, 8 não são 60, e 60 não fez diferença no campo de batalha. Isso já dá uma boa noção da escala do que é e do que não é possível.